Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Itala Paris de Souza. Vamos falar neste encontro sobre a metodologia científica, um tema muito importante para a produção do conhecimento de vocês e que é tão em alta em todas as etapas do nosso processo de formação. Eu sou enfermeira, mestre em enfermagem, doutor em saúde coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso, já trabalhei no ensino à distância, já trabalhei no ensino presencial na Faculdade de Medicina e na Faculdade de Enfermagem, trabalhei também na unidade de terapia intensiva em um hospital universitário lá em Cuiabá. Então, na aula de hoje, nós vamos ter como objetivo refletir sobre a metodologia científica para a produção do conhecimento e também capacitar vocês, alunos, a descrever as etapas do método científico no contexto da história do Sistema Único de Saúde. Então, vai ser um encontro, um momento para eu passar para vocês elementos bem gerais de como se constrói o método científico, né? Até porque são vários recursos, vários elementos, aí a gente precisa de vários encontros para que a gente consiga consolidar e também a gente precisa aplicar na prática, né? Porque a gente lê, a gente estuda, mas só quando a gente faz mesmo que as situações, as dúvidas, elas surgem para que a gente consiga sanar. Tá? Então, antes de tudo, o método científico, a metodologia científica é um método, um caminho, uma forma para se construir o conhecimento, ou seja, é um conjunto de regras e normas gerais que o pesquisador, que a pesquisadora, que a pessoa que se coloca a investigar, ela realiza em uma pesquisa para que se torne úteis essa produção do conhecimento para a realidade. Então, eu sempre falo que todo conhecimento ela vem de uma situação, um problema da realidade. É algo que a gente quer investigar, algo que a gente quer questionar e algo que a gente quer trazer de resultados positivos para a nossa sociedade. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa passar por etapas, a gente precisa planejar, organizar toda a nossa trajetória para se conseguir investigar esse fenômeno. Então, é um conjunto de regras que vai fazer com que o método científico exista. Ela nada mais é, então, que o caminho pelo qual os pesquisadores vão produzir o conhecimento e os passos que vão ser empreendidos para que se produza essa ciência, esse conhecimento. Ela, lá no passado, o método científico foi desenvolvido pela ciência positivista, uma ciência que é embasada em dados epidemiológicos, dados estatísticos, matemáticos, uma ciência exata. Então, a pesquisa ela veio lá da ciência exata para que não seja possível nenhum tipo de viés, nenhum tipo de dúvida em relação àquilo que as pessoas iriam se colocar a fazer. Né? Então, quando a gente fala em método científico, a gente está falando de uma etapa dentro de várias etapas para se concluir, para se fazer, por exemplo, uma pesquisa. A gente tem dentro de uma pesquisa o projeto de pesquisa, a gente tem a coleta de dados, temos a análise e discussão dos dados, temos a elaboração do relatório escrito. Ah, professora, então onde que entra o método científico, a metodologia científica? A metodologia científica ela vai entrar justamente, principalmente aqui, na coleta de dados. Porque, por exemplo, se você quer fazer um bolo, você precisa organizar seus ingredientes, você precisa saber quais são as etapas para se fazer esse bolo, para então a gente colocar no forno para assar e comer aquele bolo delicioso. Uma pesquisa é exatamente assim. A gente precisa planejar, organizar todos os instrumentos para que a gente consiga coletar essas informações da realidade. Então, a metodologia científica ela é um conjunto de operações empíricas ou lógicas, né? Empíricas, quando a gente traz aí o conhecimento do social, das pessoas, e lógicas pode vir da epidemiologia, pode vir dos números, pode vir das exatas, a fim de que a gente consiga buscar comprovações de teses, hipóteses, fatos, representações ou fenômenos. Ah, professora, você falou do Sistema Único de Saúde. O que tem a ver nisso tudo, né?
Se vocês acompanharem a história do SUS, ela foi uma história de resistência, de pessoas que lutaram para ter seus direitos à saúde atendidos, para serem visibilizados, para serem considerados. Então, o grupo de pesquisadores, o grupo de pessoas começou a entender como funcionavam essas pessoas que estavam reivindicando e sempre teve uns estudos por detrás para conseguir entender como que se fazia esse movimento. Aí o SUS surgiu, né, dessa necessidade de acolher as necessidades em saúde, principalmente da população. Tá? Mas que tipo de pesquisa ou desenho eu quero fazer, né? Com que dados eu vou trabalhar? Como os meus dados serão números ou palavras? Como que eu vou obter meus dados? Que quantidade de dados será suficiente para alcançar os resultados aqui me propõe? Então, todas essas perguntas, ela vem porque a gente precisa nos questionar antes o que eu quero fazer, que tipo de estudo eu quero realizar, né? E aí ele vem dentro desse conjunto de técnicas, desse conjunto de elementos, que são os passos lá que eu falei para vocês, que são os ingredientes do bolo que eu quero fazer o bolo. Então, que tipo de pesquisa eu vou empreender? É um tipo quantitativo? É um tipo qualitativo? A gente vai aprender em cada aula como se operacionaliza esse tipo de estudo. Tipo quantitativo é quando a gente trabalha com números, quando a gente trabalha com a epidemiologia, a gente quer saber quantas pessoas foram adoecidas em determinado espaço de tempo, ou a gente quer trabalhar com a subjetividade, com as palavras, então a gente fala que a pesquisa qualitativa, e para cada tipo de pesquisa tem a quantidade de pessoas, tem a quantidade de sujeitos que a gente vai investigar. Então aí a gente vai para o passo 2, que é o universo e a amostra, né? Quantas pessoas eu vou entrevistar? Eu vou entrevistar pessoas ou eu vou analisar instituições, eu vou analisar documentos, né? Porque a gente não trabalha só com pessoas, a gente trabalha também com informações, com dados, com manuais, com artigos, e a gente vai aprender também como fazer pesquisa com esse tipo de produções, tá? E aí, depois que a gente delimitou mais ou menos quem serão as pessoas ou o universo da amostra, a gente vai então para a coleta de dados. Claro que na etapa 1 e etapa 2 a gente precisa estudar bastante, a gente precisa se organizar bastante, e a depender da pesquisa vão ter outras etapas aí na intersecção. E aí a gente chega então na etapa 3, que é a coleta de dados, que é quando a gente vai lá na realidade e vai coletar essas informações. Ah, mas se eu vou trabalhar com pesquisa qualitativa, eu vou trabalhar com narrativas, então eu vou entrevistar pessoas, eu preciso de gravadores. Se eu vou fazer um levantamento epidemiológico, eu preciso de fichas, eu preciso usar recursos digitais para coletar essas informações, e aí a gente capta, então. Depois, a gente vai para o processamento dos dados. O que eu vou fazer com essas narrativas? O que eu vou fazer com esses números? Eu vou pôr em gráfico? Eu vou fazer eixos de sentidos, análise temática? Então, tudo isso a gente vai planejar. E aí a gente precisa saber também do orçamento, se é viável, os recursos, né? Tem toda a questão das limitações do método. Eu vou trabalhar só uma parcela da população e a outra população ela vai ficar de fora. Será que minha pesquisa vai ser boa o suficiente? Será que não vai? Então, para cada etapa que vocês forem realizar, vocês vão ter que justificar, vocês vão ter que se respaldar cientificamente para que o menos possível tenha a possibilidade de ser refutado, de ser questionado, né? Aí a gente trabalha também dentro do método com os aspectos éticos, principalmente se a gente trabalha com seres humanos, né? Quem são os sujeitos das pesquisas? Quais são os riscos e benefícios que essas pessoas vão ter? Quais as medidas de cuidado e proteção às pessoas que participarão da pesquisa? Então, a gente tem o termo de consentimento esclarecido, a gente submete ao comitê de ética para que a gente consiga respaldar esse estudo da proteção com os seres humanos, tá? Então, aqui eu trago para vocês algumas dicas de escrita científica para a gente deixar o nosso texto bonito, porque depois que a gente faz tudo isso, a gente tem que escrever. E escrever é um processo bastante desafiador para nós, né? Então, aqui uma dica de leitura para vocês. E Escreva Bem Opereça é um curso gratuito que ajuda vocês, pesquisadores, a redigir um bom trabalho científico.
Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Essas são algumas referências. Muito obrigada. Nos próximos encontros, a gente vai aprofundar mais nesses elementos referentes ao método científico. E qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, e-mail, estou por aqui. Um beijão para todas e para todos vocês.